E além desta crise com a Venezuela, o presidente dos Estados Unidos determinou nesta semana que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos revise todos os green cards concedidos a imigrantes de 19 países. Converso agora com o advogado especialista em Direito Internacional, Daniel Toledo, que está aqui com a gente. Professor, inclusive eu estava dando uma olhada aqui, não foi à toa, né, essa decisão do presidente americano Donald Trump. Algo que ele provavelmente já queria, mas a gente teve o estopim depois que as autoridades identificaram na noite de quarta-feira o suspeito de um ataque a 2 soldados da Guarda Nacional que aconteceu em Washington como um cidadão afegão. Inclusive, o próprio presidente Donald Trump tinha dito depois desse ataque que algo aconteceria. Como o senhor vê essa revisão de green cards para essas 19 regiões ali? Qual o recado e até onde Donald Trump pode chegar? Boa noite, bem-vindo por aqui. Boa noite, Paulo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou até complementar essa sua notícia, porque eu acabei de ficar sabendo, eu estou em Houston, Texas. Acabaram de prender hoje à tarde aqui em Fort Worth, que é ao norte, do lado de Dallas, bem pertinho de Dallas, prenderam um outro afegão que estaria criando aí, já estaria construindo um artefato explosivo para detonar na região de Fort Worth e Dallas. Então nós temos aí sim um agravamento dessa situação, principalmente com relação a uma situação que a gente já vinha preocupando há muito tempo, que é o terrorismo interno. Pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, que são contra não só o atual governo, como as políticas americanas como um todo, né, mesmo até de governos anteriores. A gente percebe que existem sim esses grupos internos, essas pessoas se aproveitaram para entrar dentro dos Estados Unidos em algumas oportunidades que eles tiveram, seja ilegalmente via fronteira, ou seja até como algum tipo de benefício por concessão de vistos de asilo político ou de vistos para pessoas que estão em alguma situação de país de conflito. Então nós percebemos que essas pessoas entraram aqui nos Estados Unidos, elas estão dentro dos Estados Unidos e nós temos sim um grande risco de terrorismo interno. Por isso que houve agora essa ordem do presidente Donald Trump para colocar e rechecar todos os green cards que foram concedidos, inclusive green cards concedidos por vistos humanitários e até por asilos, que foram concedidos e que a gente não sabe, na verdade, quais são essas pessoas, quais são as origens dessas pessoas e principalmente o que elas estão fazendo dentro do país. Então nós temos sim, foi mal colocado por parte do presidente Trump dizer que são países do terceiro mundo, né, como todos os países do terceiro mundo, até porque essa terminologia não existe mais, já há muito tempo. Ela se referia aí na época da Guerra Fria a países socialistas, países capitalistas e outros países que estavam aí em forma neutra, né? Muitas pessoas entendem que país de terceiro mundo é país subdesenvolvido e não é bem por aí. São países que não faziam parte daquela divisão de primeiro e segundo mundo, países capitalistas, países socialistas que estavam ali apoiando os Estados Unidos, OTAN ou Rússia, na verdade na época a União Soviética, né, que tinham ali as suas ligações. Quem estava neutro eram os países de terceiro mundo, não tem a ver com o desenvolvimento e sim com o seu apoio a um lado ou outro. Então foi mal colocada essa frase aí do presidente Donald Trump, mas o que ele quis dizer ficou muito claro para as pessoas que entendem aqui dentro dos Estados Unidos o que está acontecendo, que é justamente essa questão de fazer a restrição a esses países onde nós temos aí sim pessoas aqui dentro que costumam ter mais um radicalismo e acaba atingindo e matando pessoas que infelizmente não tem nada a ver com isso. Os 19 países que eu tenho na lista aqui: Afeganistão, Birmânia, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e a própria Venezuela, que a gente estava falando da questão ali territorial também. A gente falou também essa semana que o próprio Departamento de Segurança Interna informou que estão revisando, inclusive, os green cards que foram autorizados pelo presidente americano anterior, Joe Biden. Aí eu queria que o senhor também nos explicasse como é que funciona a jurisdição ou a lei desse direito internacional nesse caso. O presidente americano pode revogar o green card de quem ele bem entender? Como é que funciona na prática? Não. Ele precisa apresentar fatos como esses que o senhor estava falando, de atentados que se tem com frequência, de repente, de determinada nacionalidade. Como é que funciona a partir de agora? Bom, ele já fez a ameaça e agora? Quais são os próximos passos?
Na verdade, Paulo, não é só ameaça, né? Hoje mesmo ele já fez essa manifestação e deve assinar na segunda-feira essa ordem executiva determinando que eles façam realmente a checagem desses cidadãos desses determinados países. Sim, na verdade, o green card é uma concessão, é um privilégio, é um benefício concedido, né? Ele não é algo, não é um direito intrínseco à pessoa. O direito intrínseco é quem nasce dentro dos Estados Unidos. A pessoa que, inclusive, adquire uma cidadania americana, ela pode ser tirada dela, essa cidadania pode ser tomada de volta dela, essa cidadania, vamos dizer dessa forma, se houver caracterização de algumas violações dentro do processo anterior, e esse processo pode ser rechecado a qualquer momento, ou também até por cometimento de algum outro crime ou alguma outra situação que justifique a retirada desse green card ou dessa eventual até cidadania. O que o presidente está fazendo é olhar realmente a questão do green card, porque o green card é muito mais fácil dele revogar do que uma cidadania. Ele pode olhar ali o processo desde o início, se alguma das etapas não foi cumprida da forma que a lei exige, ou se houve uma violação, e violação que eu falo para você é violação simples. Ele pode ter um misdemeanor, que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Ele pode ter um crime desse simples, bobo, alguma coisa aí que eventualmente aconteceu durante o momento em que ele tinha o green card, que ele detinha esse green card, isso já é uma questão para revogação desse green card. Então, com certeza absoluta, pode esperar que muitas dessas pessoas, desses países que receberam seus green cards, nesse período, eles vão sim ter os seus green cards revogados, principalmente, seja por ligação com organização terrorista, seja por algum tipo de crime que eles cometeram dentro dos Estados Unidos, seja por alguma violação de condição de green card ou até mesmo por algum descumprimento ou até por alguma falha em análise nos processos antes mesmo de serem concedidos os green cards. Nessa revisão, quando for considerada algum ato, ou sei lá, alguma característica que determine essa pessoa que seja identificado como algo preocupante. O que seria esse algo preocupante e qual a certeza que tem sobre esse algo preocupante para se cancelar esse green card? Fora aqueles todos que devem já estar ilegais, e aí você começa a ver como é que está a situação, já podem ter cometido algum tipo de delito, aquilo que o senhor estava falando, né, que isso já por si só já tiraria esse direito de por lá morar. Mas o que seria de mais preocupante, a maior identificação preocupante nesse momento que eles estariam atrás para identificar e aí sim o cancelamento desse direito? Paula, vamos do menos para o mais, que fica fácil para as pessoas entenderem. Eu já vi cancelamento de green card por pessoas que estavam com posse de maconha. Lembra que nos estados em que essas pessoas estavam com posse de maconha, a maconha era permitida, porque a maconha é permitida mediante prescrição médica. Mas se essa pessoa estiver dentro do carro e dentro do carro tiver algum tipo de indício, se a pessoa abriu o saquinho, o pacotinho, qualquer coisa dentro do veículo, tiver indício de que aquilo ali foi aberto ou consumido ou utilizado dentro de um veículo, aquilo ali já é um crime. Então, é muito fina essa linha que separa a perda de um green card e a manutenção de um green card. Mas, obviamente, nesse momento, o que eles estão buscando? Ligação com grupos terroristas, ou origem com grupos terroristas, ou pessoa que, eventualmente, tem algum tipo de conduta que possa ser suspeita, como, por exemplo, participar de uma manifestação que é pró alguma entidade que é contrária ao interesse político atual dos Estados Unidos. Ou essa pessoa postou alguma coisa numa rede social que possa ser agressiva, como foi o caso desse afegão que foi preso hoje aqui em Fort Worth. Ele postou no TikTok um vídeo se mostrando contrário a algumas situações e fazendo algumas ameaças intrínsecas ali no subentendido da mensagem. O FBI pegou isso aí, foi na casa dele e encontrou a tal do suposto aparato explosivo ali, e afirmaram que ele tinha intenção de usar aquilo na região de Dallas-Fort Worth. Então nós percebemos que é muito nítido a intenção dessa pessoa, e é isso que hoje está procurando, é isso que hoje eles estão monitorando, principalmente com uma inteligência artificial, monitoramento de redes sociais e, obviamente, a forma com que essas pessoas se comportam nos Estados Unidos. Só para você ter ideia, aqui no Texas saiu hoje também uma outra notícia de que os veículos da polícia hoje, eles têm câmeras, sim, são 8 câmeras no teto do veículo dessas polícias.
Essas câmeras não estão comunicando com o policial que está dirigindo o veículo. Essas câmeras estão linkadas num sistema de inteligência artificial de monitoramento da própria da estação de polícia, vamos chamar assim. E se um veículo de uma determinada área, ele está numa área que é totalmente diferente dele, por exemplo, eu moro em Houston, eu estou em, sei lá, San Antônio, e eu estou passeando por San Antônio, eles começam a detectar muitos a minha placa indo e voltando, esse veículo vai ser parado. Nós tivemos caso agora recente, aqui 2 semanas atrás, de um cidadão americano que estava indo e voltando muito para San Antônio, ele foi parado pelo policial e foi questionado por que ele vai e volta muito para San Antônio. Porque San Antônio está perto da fronteira com o México, está mais perto do que Houston. Então muitas pessoas acabam indo para San Antônio por ser uma cidade menor e onde eles acabam chegando ali e indo dali para alguns outros lugares. Então, isso sim está acontecendo, a gente percebe que isso vem se tornando cada vez mais utilizado, essa inteligência artificial, esse monitoramento e principalmente saber aonde estão essas pessoas e o que está acontecendo com elas. Uma fiscalização mais rígida, né? E além, inclusive, desses green cards, teve um decreto proibindo a entrada de quase todos os nacionais de alguns países, como o próprio Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen e também ali uma proibição parcial de viajantes de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Na sua leitura, isso pode se expandir? Ou não? É justamente esse o objetivo? É aqui essa região que o presidente americano quer afastar nesse momento dos Estados Unidos? Sem dúvida pode se expandir, Paulo, sem dúvida nenhuma. Existe aí diversos outros países que têm aí sim manutenção. Eu particularmente tenho alguns questionamentos, né? Mas enfim, os interesses financeiros e comerciais vão muito além disso, mas a gente não pode esquecer ali que tem outros países onde o próprio Hezbollah, o próprio Talibã, ele ainda tem algumas células ali. Inclusive o Catar é um grande refúgio de alguns líderes dessa comunidade, e que eles, obviamente, o Catar tem um grande relacionamento com os Estados Unidos, doou, inclusive, aí, um 747 para os Estados Unidos para ser o próximo avião presidencial. Então, assim, nós temos outros países que podem entrar nessa lista, sim, dependendo da postura dos governos e, obviamente, da forma com que esses governos vão combater esses grupos terroristas e também o tráfico de droga, que é o que o presidente Trump tem batido muito em cima, principal alegação dele para a invasão da Venezuela. O Brasil pode entrar nessa lista dependendo da posição que tomar por conta do espaço aéreo da Venezuela? Algumas falas do presidente Lula que já teve com o próprio Donald Trump a respeito desse assunto? As falas do presidente Lula, às vezes elas fogem um pouquinho da coerência, né? E a gente acaba vendo aí que existe um grande trabalho diplomático aí do Itamaraty para manter as coisas acalmadas. Mas eu acho muito difícil o presidente Trump colocar algum tipo de restrição parecida com essa no Brasil. Primeiro, porque os Estados Unidos têm um grande interesse no Brasil, por diversas questões. Segundo, porque nós temos ali uma base que os Estados Unidos já está olhando para ela há muito tempo, que é a base de Natal. Inclusive, o próprio presidente Trump falou que se ele não entrasse na base de Natal por bem, ele entraria lá por mal e ele ia colocar uma base americana ali, isso no começo do mandato dele. Logo depois, ele veio falando muito sobre Alcântara. Alcântara, que já é alvo da China há muito tempo, né? A China quer colocar a base de foguetes ali, de área espacial ali, há muito tempo, que é o melhor lugar do planeta para fazer lançamento de foguetes. Então, o Donald Trump já está olhando para Alcântara faz muito tempo e ele não tem intenção de ter ali foguetes chineses, até porque a gente não quer uma segunda guerra, uma segunda situação parecida com o que aconteceu nos mísseis de Cuba com relação à União Soviética, né? Colocar mísseis de uma base militar chinesa ali em Alcântara seria exatamente a mesma situação que aconteceu na época de Cuba. Então o presidente Trump sabe muito bem onde bater, onde apertar, onde segurar, onde dar a corda, puxar a corda, e com certeza absoluta o Brasil é um grande player nesse mercado dele, nesse cenário que o Trump enxerga para a América Latina e controle aí do próprio quintal dos Estados Unidos. Então eu acho muito difícil ter algum tipo de restrição nesse sentido para o Brasil. Tá certo. Doutor Daniel, obrigada por ter conversado com a gente nesse sábado à noite. Bom restinho de fim de semana. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês.